Olá a todos, meu nome é Alisson Duarte e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre um mini curso de simulação de processos de forjamento, de simulação de alguns defeitos, tá? É claro, esse aqui é um curso de tiro muito curto e nós vamos falar um pouquinho sobre defeitos de forjamento, né? Falar um pouquinho sobre demonstrações, estudos de caso, e a gente vai, então, passar um tempinho juntos. E mais, você que está assistindo vai ter a oportunidade de simular no seu próprio computador processos de forjamento, entre outros, se tiver interesse, né? E também já fazer alguns exercícios que a gente vai passar aqui hoje, tá? Então, obrigado por estar participando e vamos lá. O título desse mini curso é Aprendendo a Simular Defeitos de Forjamento no Software Keyform, que é um software de ponta, né, de alta tecnologia, um software robusto, um software que busca ser leve, de boa interface, né, para facilitar aí a vida do engenheiro, do estudante na área de engenharia. Bom, apresentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o apoio da SixPro, que é a representante do Keyform no Brasil, em outros países também. O próprio Keyform, né, que desenvolve o software, né, e também a UFMG, com quem eu tenho uma ligação, né, especial. E agradecer pelo apoio e pelos desenvolvimentos de pesquisa também aí em conjunto. Então, só para a gente se situar, meu nome é Alisson, né, eu já falei, eu comecei lá atrás com um curso técnico de eletromecânica, né, fiz o técnico, depois fui fazer engenharia, e aí fiz o mestrado, e aí fui desenvolver o meu doutorado na UFMG em conjunto com a Ohio State. Lá na Ohio State foi onde eu desenvolvi a minha tese de doutorado, né, junto com problemas ou com necessidades da indústria norte-americana na época, né. Depois eu retornei, concluí e fiz também o pós-doutorado, tudo sempre na área de metalurgia da transformação, usando aí previsão, né, usando simulação. Ok. Algumas experiências minhas anteriores, já fui engenheiro de processos, né, de laminação pela ArcelorMittal, fui contratado pelo Center for Precision Forming, onde eu desenvolvi vários projetos de desenvolvimento de processos, de forjamento, com formação mecânica em geral e tratamento térmico para a indústria, né, usando ou não aí a simulação computacional. Também fui professor pelo Departamento de Materiais do Cefet, por um bom tempo dos departamentos de Engenharia Mecânica e Metalúrgica da PUC. Hoje eu sou consultor técnico pela SixPro e professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFMG, né? Além disso, também temos artigos diversos, técnicos e acadêmicos, livro, e também eu escrevo nas colunas Simulação Computacional das revistas Forge, que é a revista de forjamento no Brasil, né? E a Industrial Heating, que é a revista especializada em tratamento térmico também aqui no Brasil, e a Estampagem Conformação, que o próprio nome diz, a parte de estampagem. Tá? Então aqui um overview aqui para a gente se conhecer, né? Eu, inclusive, estou sempre disponível, seja por telefone, por e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo por qualquer um dos e-mails aqui ou pelo meu telefone, tá? Deixa eu aproveitar, se quiser mandar, pode mandar, inclusive, o WhatsApp, não tem problema não. Vou anotar aqui, ó, o DDD é 31 988 34 0504. Fiquem à vontade para mandar mensagens, eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu costumo responder a todas, tá? Ou no e-mail, aí alisson@sixpro.pro, tá? Independente do e-mail que vocês enviarem aí, vocês vão acabar conversando comigo. Legal? Bom,
Esse mini curso está sendo viabilizado pelo Kform, tá? Através de uma licença cloud, na qual vocês vão poder utilizar. Eu vou explicar um pouco mais para frente como vocês vão obter essa licença. Mas falando um pouquinho da Six Pro em si, ela é uma empresa que tem parcerias globais, e são parcerias que são pensadas e são realmente focadas no desenvolvimento da nossa indústria, tá? São aquilo que faz de fato sentido. Então a gente está sempre aceitando parcerias eventuais que realmente agreguem naquilo que é a nossa missão, né? Que é especialmente na área de metalurgia da transformação. Então nós temos parcerias com o Dante, lá em Cleveland, o Center for Precision Forming, aqui no Brasil tem a E3S, a JMAT Pro no Reino Unido, a ESI, o Omnicad, Sorbit, o Kform, que tem centros na Rússia e no Reino Unido. Mais recentemente, a Global Fraunhofer, que enxergou na Six Pro aí essa oportunidade de abordar projetos aqui no Brasil e América do Sul, né? Então, só falando um pouquinho dessas parcerias direcionadas, saiu uma reportagem, um texto, né, no portal do aquecimento. Quem quiser pode verificar, noticiando essa parceria entre a Fraunhofer e a Six Pro. Fraunhofer, que é uma alemã, mas que está em diversos pontos do mundo. Bom, só deixando aqui um pouquinho mais claro, a gente consegue ver o seguinte, né, que uma das ideias de projeto que a gente tem conversado é aumentar a eficiência na manufatura, né, de produtos industriais, que exatamente é um dos objetivos aqui, né, da gente ter uma simulação como o Kform, tá? Reduzir custos, aumentar a eficiência é um dos objetivos da simulação. Então a gente está aqui completamente hoje imbuído nisso, e eu acho que vocês estão, quem nunca simulou ou não tem, né, uma simulação, acho que está começando a fazer parte disso agora, participando deste mini curso, né? Além disso também existe um interesse das empresas em desafios locais aqui, desafios no Brasil, e enxergaram a Six Pro como uma parceira com know-how e com estrutura para poder seguir em frente nesses projetos, tá? Então a Six Pro ela tem basicamente 4 vertentes. A vertente de treinamentos, né, que no qual esse mini curso aqui faz parte. A Six Pro também fornece softwares como o Kform, desenvolve e fornece serviços para empresas que eventualmente ainda não têm simulação, e também desenvolve suas próprias pesquisas, né, que fazem muito sentido no médio e longo prazo, para poder aí suportar as nossas atividades na indústria, tá? Então, processos de estampagem a frio, estampagem a quente, tratamento térmico, forjamento a quente, a frio, simulação de materiais. Inclusive tem uma palestra nossa aí neste evento, tá? No primeiro WSMAT, temos uma palestra sobre a simulação de materiais. Parte também de laminação de anéis e rodas, laminação longitudinal de barras, chapas, placas e extrusão de ligas leves, né, de painéis. Bom, e agora entrando já no Kform em si, que é o software, né, com o qual nós vamos fazer as simulações. E nós vamos usar, portanto, o Kform Cloud, justamente por essa distância, né? A gente tudo via internet, então nós temos a licença, né? A versão Cloud, que permite com que qualquer pessoa possa simular do próprio computador, tendo uma conexão com a internet. Então vamos falando aqui do forjamento, tá? Que é o objetivo. O Kform, eu me lembro quando eu retornei dos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, isso foi em 2012, e eu logo me encontrei com o diretor fundador do Kform, e ele estava me explicando que eles estavam trabalhando muito, investindo pesado
na definição de algoritmos ainda mais rápidos e mais precisos para a malha por elementos finitos. Então, a gente consegue ver aqui uma malha, né, uma peça dividida em elementos, tá? Então são elementos, e faz mais sentido você fazer cálculos mais precisos de peças pequenininhas, vamos dizer, de elementos, né, peças pequenininhas, do que uma peça inteira de uma vez, né, do que uma peça complexa, relativamente complexa como essa daqui. Então, você calcular os esforços, faz mais sentido você fazer cálculos de esforços discretizados ou em geometrias menores, e depois você consegue correlacionar isso tudo matricialmente, né? Então, essa é uma das ideias. Vou mostrar aqui só para vocês vai ficar claro, o que a gente chama de malha adaptativa, que é justamente a adaptação o tempo inteiro dessa malha, ficando com elementos menores em locais em que eu preciso de maior precisão. Isso pode ser geométrica, né? Geometria mais complexa, grande quantidade de deformação, grande variação de temperatura, grandes tensões, e regiões que eu não preciso de elementos tão pequenos, com elementos maiores e, portanto, menos cálculo eu consigo trabalhar. E a gente fazendo isso, nós temos, então, precisão e velocidade. Quando a gente fala em velocidade, é importantíssimo porque a eficiência do engenheiro, quando ele está analisando diversas possibilidades na prática, via simulação primeiro, quanto mais rápido, quer dizer que mais probabilidades, mais possibilidades ele vai conseguir analisar e umas respostas mais rápido ele vai conseguir responder às demandas da sua empresa e, portanto, aumentar a sua competitividade como um todo, né? Então é importantíssimo. Vamos ver aqui o processo ali conformando. Eu escondi a ferramenta de cima, tá? A gente está vendo só a ferramenta de baixo e a gente está vendo aí a peça já toda conformada, né? Nós temos essas regiões aqui fora de produto. Nós estamos com uma matriz, elementos bem pequenininhos e elementos maiores aqui, onde eu não precisava ter elementos tão pequenos, tá? Então, a malha adaptativa é uma ferramenta única específica aí do Keyform, o que ajuda bastante nessa questão. A gente tem muito a discutir sobre isso, né? Mas como esse aqui é um curso inicial, introdutório, né, a gente fala aqui um pouco superficialmente, mas como eu falei, eu estou aí à disposição. O método de simular. Então, normalmente, você tem lá informações como geometrias, né, vamos chamar de CAD, do tarugo, das matrizes, você tem as curvas de tensão e deformação do material, nós temos informações de condutividade térmica, calor específico e várias outras informações necessárias. Então, tem informações necessárias de material e de geometrias, tá? Com isso, eu vou alimentar o software e vou fazer o meu modelamento. Eu vou posicionar conforme o meu processo. Eu vou definir o tipo de equipamento que eu vou utilizar, os parâmetros em geral, atrito, calor, condições de contorno diversas. Isso pronto, então a gente vai para a etapa de cálculo, né, que é a parte de simulação. Então, a parte de processamento. Depois de processado, a gente tem então os resultados, tá? Existem uma série de resultados que a gente tem que analisar, e todos eles com uma certa de nuances. Geometria final, defeitos, temperatura, tensões, deformações, esforços, enfim. Então a gente tem muitas análises a serem realizadas no processo, né, na peça e na geometria, na ferramenta. E a gente tem aqui um foco aí hoje, vai falar um pouquinho de geometria e defeitos, a gente vai ficar por aí, mesmo assim, 2 tipos de defeito, que é para a gente começar a aprender isso. E, eventualmente, então você faz essa simulação, mas você consegue ainda com o Keyform fazer o que a gente chama de otimização, ou seja, encontrar as condições ótimas via o Keyform e consegue ainda automatizar a sua simulação, fazer com que a sua prática de simulação seja cada vez mais rápida, cada vez mais otimizada e cada vez mais automatizada, né, que são condições diferentes. Então, o software Keyform, ele conversa com outros softwares, isso é muito legal, o que facilita essa otimização demais. Você vai conversar com softwares de entrada, softwares de análise, fazer loops de simulação. Então, tem muita coisa bacana para usar com o Keyform. Eu falo que ele é robusto, ele é rápido, ele é preciso, né? Muito, muito bom. Só para dar um exemplo, aqui é um banco de dados do Keyform, de material. Então a gente consegue ver
Por exemplo, tem aqui material para temperatura de 800 a 1250 graus. Para a gente ter uma noção, essas curvas de tensão e deformação aqui, ó, eu estou mostrando só para 1100 graus. Então é interessantíssimo porque para 1100 graus, veja, eu estou vendo umas 6 curvas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas aí diferentes para uma mesma temperatura. Você fala, bom, para uma mesma temperatura muda o comportamento do material? Sim, ele muda. Ele varia com a temperatura, a gente sabe, né? O material a 1250 é menos resistente mecanicamente do que o material a 800 graus. Mas a uma mesma temperatura, o material que eu deformo ou eu processo mais rápido, o material responde de maneira mais resistente. Tá? Então, se eu tiver que fazer 0,4 de deformação numa peça, eu vou ter que fazer 170 megapascal, por exemplo. Agora, se eu fizer bem lento, então, por exemplo, eu vou fazer uma prensa hidráulica bem lento, aí eu consigo menos de 40 megapascal, por exemplo, para fazer a mesma deformação. Ou seja, eu tenho que fazer uma carga menor. Isso para esse material, o comportamento é assim. Para outros materiais isso pode variar, né? E é muito interessante isso. Ou seja, quando eu falo mais rápido ou mais lento, quer dizer que eu desço a prensa ou dou uma martelada, ou desço a prensa mais rápido, e lento eu desço a prensa mais lentamente, né? E essa velocidade de deformação, essa rapidez com que a gente conforma a peça, a gente consegue traduzir em termos de taxa de deformação, que é a segunda a menos 1, né? Então é importantíssimo ter uma série de informações. Essa aqui só para falar, porque tem muito mais, né, que a gente poderia ficar aqui discutindo. Eu até discuto um pouco mais sobre isso lá na palestra de simulação de materiais, né? Ok, então aqui exemplificando, uma prensa hidráulica, a gente tem uma deformação relativamente mais lenta, a gente consegue ver. Aqui é um tarugo, né? Está sendo recalcado. E aqui a carepa se formando, né? Ele vai sendo recalcado. Aqui eu tenho um manipulador para essa peça. O forjamento aqui é uma prensa muito grande, no forjamento em matriz aberta, neste caso aqui, né? Você vai recalcando aí esta peça, olha para ver. Do lado de cá, uma prensa mecânica, aqui acho que é uma prensa de parafuso. Então, veja que a gente tem a matriz já é fechada, né? Ela fecha completamente a peça ali. Eu estou com 2 cavidades nessa matriz, tá? E do lado de cá já um martelo com uma velocidade muito mais alta de processo, né? Aqui a gente atua com energia que pode ser armazenada aqui e expendida na peça. Ok? A peça sendo martelada, tá? E eu diria que você tem diversas condições em que você atua no material, tá? E do ponto de vista de uso do Keyform, ele aborda esses processos com essas prensas e diversas outras, laminação, né? Se você for pensar na cadeia produtiva de uma peça a ser forjada, vamos pensar no fornecedor de matéria-prima. O fornecedor de matéria-prima, ele tem lá um lingote, ele pode estar pegando aquilo e forjando esses lingotes, né? Ele pode estar laminando, ele pode pegar também e laminar geometrias cíclicas, né, axissimétrica, e pode inclusive executar tratamento térmico. E aqui são exemplos do Keyform fazendo essas operações. Depois, então, uma forjaria adquire essa peça, tá? Adquire um tarugo ou adquire um lingote, e aí vai fazer processos de deformação, de forjamento em matriz aberta, matriz fechada, a quente e a frio, né? Lamina, tá? Realiza tratamentos térmicos. E muitas vezes a peça forjada vai para o sistemista, para o montador, que vai montar aquela peça no seu equipamento, e ele pode muitas vezes ainda ter operações lá de usinagem e tratamento térmico, né?
Então aqui, mostrando aqui usinagem, tratamento térmico também. Então o Keyform, ele basicamente ele trabalha a cadeia produtiva como um todo, tanto na matéria-prima, né, quanto lá no montador. Também é possível utilizar o Keyform. Para dar exemplos, houve recentemente o último seminário de forjamento, foi bem legal. E duas empresas fizeram palestras muito bacanas utilizando o Keyform, mostrando ganho, né? Então uma delas foi, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, a Uniforja foi uma delas, né? O Gustavo e o Rodrigo falaram muito legal, mostraram desenvolvimento, redução de custo, melhoria de processo de forjamento e também de tratamento térmico, utilizando o Keyform, tá? Eu não sei se eu acho que vocês vão receber esses slides aqui e eu deixo aqui o link para esses vídeos, tá? Tem um vídeo curto, que eu chamo de um teaser, e tem um vídeo completo dessa palestra da Uniforja. Teve também uma segunda palestra também muito interessante, que foi da Minusa, né? A Minusa mostra o desenvolvimento de novos produtos, redução de matéria-prima, e fala de uma questão muito legal, que é o aumento da vida útil das matrizes, aí utilizando o Keyform, né? E aqui também fica o link. De novo, se vocês não obtiverem isso, é só mandar um e-mail que a gente manda para vocês. São palestras muito bacanas. Bom, então, eu peguei um pouquinho daquele caso ali da Uniforja, que é um eixo pinhão. Se for imaginar, eles mostraram isso, né? São dados que já são dados públicos, então não tem problema nenhum mostrar aqui. Eles foram demonstrados no Seminário de Tecnologia do Forjamento deste ano. E eles conseguiram 15% de redução de matéria-prima, ou seja, brutal. Para cada que você faz várias peças dessas, eles conseguiram fazer redução. E não só isso, eles conseguiram otimizar o tratamento térmico de maneira a eliminar o recozimento. Isso tudo eliminar. Ou seja, fizeram inovação. Inovação não é comprar equipamento, não é fazer compras grandes. Inovar é quando você faz engenharia bem feita e consegue eliminar matéria-prima, diminuir o tempo de produção, tá? Reduzir de fato os custos. Então, às vezes, o que é inovar numa empresa, né? A gerência fala que quer inovar, ok. Então, como é que nós vamos inovar? Nós vamos comprar um forno novo. Não. Aqui, no caso, você pode reduzir a quantidade de forno porque você eliminou alguns processos. Então, é interessantíssimo do ponto de vista de inovação com base na engenharia, com base nos fundamentos, com base numa engenharia bem feita e testada por simulação, né? O simulador é a nossa prensa virtual, é o nosso forno, nosso tanque virtuais, né, de tratamento térmico. E é muito bacana. Aqui foi muito legal porque houve uma coincidência de trabalho tanto com a Uniforja, desenvolvendo todo esse projeto maravilhoso, e já no cliente, que seria a SEW, foi um desenvolvimento de previsão de tensões residuais nessa peça, buscando evitar defeitos, falhas, trincas, né? Esse trabalho está descrito na revista Engrenagens de 2020. Muito, muito legal. Então veja, de novo, o Keyform sendo utilizado na forjaria e no sistemista, pegando a mesma peça, né? Então do início ao fim. É muito, muito bonita a engenharia. Ser só bonita não serve, mas ela também tem que trazer resultado. E nesse caso trouxe, de fato, reduções consideráveis de custo, né? E não só isso também, o Keyform traz um aumento na compreensão do processo por parte da equipe da empresa, né? Dos profissionais envolvidos. Ok. Falando um pouquinho sobre o caso lá da Minusa, a Minusa adquiriu o Keyform há mais tempo, né? E reduziu seus custos. Inclusive tem um texto sobre isso no portal do aquecimento industrial. Tá? Aqui uma das peças simuladas, tem várias outras. E é muito legal. Eu peguei aqui alguns trechinhos. Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão achar alguns trechinhos. Estamos muito satisfeitos com resultados simulados que possuem uma previsão ótima da realidade, né? E os processos deles estão cada vez mais otimizados. Então, alguma das ideias aqui.
mais bacana é que um software desse, se você coloca tudo na ponta do lápis, você tem um payback muito rápido, tá? Ou pode, às vezes, depende do payback de empresa para empresa, mas você vai definitivamente ter um payback, né? Fazendo sentido, você tem a simulação. Aqui, por exemplo, eles obtiveram uma licença permanente com payback de 90 dias. Imagina, daí para frente, você já pagou o software, você vai usar o software sempre com retorno. Né? Com a simulação que eu falei, a engenharia ganhou estrutura e muita confiabilidade nos processos de forjamento. Né? Então a engenharia ganha de fato conhecimento maior e mais respaldo, porque todas as suas intervenções, os seus novos projetos, as suas melhorias, novos processos, são previamente testadas na prensa virtual, que é o software. Então, o custo de desenvolvimento de projetos cai drasticamente com o uso do Keyform, né? E o pessoal usa, além do custo de desenvolvimento de novos projetos cair, eles conseguiram aumentar a vida útil das ferramentas utilizadas no processo. Outro ganho aí expressivo. Por fim, acho que está aqui. Obrigado, vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? O suporte prestado do Brasil é aprofundado, com respostas rápidas, bem definidas e muito conteúdo técnico. O que é interessante é que rapidinho, uma empresa utilizando o Keyform, ele investiu também numa interface amigável. O uso do Keyform, ele só é discutido logo no princípio, né? Mas depois as nossas discussões de suporte passam a ser mais metalúrgicas e mecânicas do que o uso de software em si. E a gente faz questão de estar próximo das empresas, conversando sobre isso o tempo inteiro. Né? Aqui alguns exemplos que foram dados pela Minusa na palestra. Então aqui, por exemplo, reduziram 14% de custo na matéria-prima. Além disso, aumentaram a vida útil da matriz, reduziram o número de operações, reduziram a quantidade de mão de obra e aumentaram a possibilidade dimensional de se obter a peça. Ou seja, só por aqui você vê por que eles tiveram um payback em 90 dias. Né? Olha só aqui, por exemplo, reduziram 24% no custo dessa peça. Uma peça que ela era tirada toda antes com rebarbas, com usinagens posteriores, e agora eles tiram ela toda de uma vez, tá? Com um processo de forjamento só. Ferramentas, você veja aqui condições que aconteciam, que a quebra de ferramenta, que está quebrada, uma parte a outra, né? Foi separada para fazer essa peça. Né? Então modificaram, analisaram as tensões. Né? Outro caso aqui, ó, eliminaram trincas, esse tipo de quebra, começou a não ter mais esse tipo de quebra, porque você faz uma análise não só da peça, mas também da ferramenta que está sendo fabricada para construir aquela peça. Então você evita que aquela ferramenta sofra demais e, portanto, você tem uma vida útil dela aí otimizada. Além de, aqui interessante, redução de 83% de retrabalho em peças. Tá? É muito legal toda essa tarefa. Ok, e como é que você que está assistindo aí faz essas simulações, né? Eu vou explicar um pouquinho como é que é o funcionamento da licença cloud. Você tem o seu computador, tá? E o seu computador, você vai instalar o software. Você vai rodar simulação no seu computador? Não. O seu computador, ele serve para configurar, enviar dados e receber dados simulados e para analisar. Agora, o processamento ele é feito no servidor, na nuvem. Então, o seu computador, você tem a instalação do software, vai conversar com um liberador da licença, tá? Então ele vai liberar a sua licença e existe um servidor intermediário que vai manejar a sua simulação para aquele servidor que estiver com maior disponibilidade. Tá? Então a ideia é que vocês tenham aí um software, a licença cloud, para trabalhar desta maneira por alguns dias e claro, a ideia é para começar e depois a gente a gente vai conversar com cada um individualmente e tiver interesse, depois de seguir utilizando, a gente vai conversando e fornece licenças a mais longo prazo. Né? Como que vocês vão fazer isso? Eu quero a licença, eu quero simular. Ok, legal. É só enviar um e-mail, tá? Com o título,
assunto, licença Cloud para mini curso, e coloca o nome de vocês para ficar bem discriminado nesses e-mails que a gente deve receber. Informa isso, está aqui, informa seu nome completo, telefone, instituição que você trabalha ou estuda, sua área de atuação. Se quiser, conta um pouquinho da história do seu interesse, já é legal. E a ideia é que você vai receber um e-mail de confirmação em até 2 dias úteis para poder dar prosseguimento e vocês receberem essa licença. E se não, às vezes vocês não receberam um e-mail, dá um toque, porque às vezes um e-mail vai para o spam, isso pode acontecer, tá? Então dá um toque aí. Eu queria chamar a atenção o seguinte, vocês vão receber um e-mail para poder fazer este mini curso, mas aproveita, por exemplo, né? Porque vocês não vão simplesmente receber um software, mas vão ter suporte técnico do nosso time, tá? Vocês vão poder, inclusive, a gente pode passar estudos de caso adicionais para vocês analisarem outros tipos de defeitos do que eu vou falar aqui, que são apenas 2. Tá? Outros tipos de análises de matrizes, por exemplo, que é bem legal, né? E mais, caso você esteja aí com os seus processos de forjamento rodando, se você tiver com algum mais, né, que você queira olhar, aproveita o QForm, ele vai estar liberado para você usar, para você fazer uma análise, para você fazer uma melhoria, ou para você, quem sabe, possibilitar o desenvolvimento de uma nova peça que você já tem aí ideia há mais tempo para poder colocar em prática na empresa. Ok? Então, e outra coisa, lembrem-se que o canal está aberto para a gente fazer isso. Estudos de caso. Eu vou colocar aqui alguns estudos de caso, só 2 basicamente, tá? Falta de preenchimento e dobras no forjamento, você vai ver, você vai entender. A ideia aqui é que você saiba fazer essas análises, que você saiba simular, tá? E depois a gente vai dando sequência e dando assistência aí para você. Ok, então falando sobre esses 3, depois tem os tutoriais, eu só vou explicar como é que você vai no tutorial e tem mais uma série de possibilidades de simulação que você pode fazer aí, caso você não tenha uma peça sua para fazer exatamente, mas você queira aprimorar as suas habilidades de simulação do forjamento. Eu vou passar para vocês isso daí.